Oi gente, tudo bem? Hoje nós estamos aqui no Veredas do Texto, uma convidada muito especial, que é a Yara Garzuzzi. Ela é psicóloga e hoje ela vai falar conosco sobre um assunto que muitas pessoas me pedem. Aliás, é o segundo assunto mais pedido no Veredas, que é o desfraude. Yara, como que começou assim no seu consultório? Você me falou que muitas pessoas te procuram, né, para falar sobre o desfraude, que é um assunto tão natural que antigamente acho que nem se chegava até uma psicóloga, né? Os pais, as mães faziam em casa. Você pode falar um pouquinho sobre essa fase tão natural das crianças, mas que causam aí um pouquinho de transtorno em casa, né? Por conta talvez da nossa vida, da nossa correria. Você pode nos falar? Obrigada pelo convite. Eu que agradeço. Falar um pouquinho assim, hoje eu atendo em consultório e no meu consultório tem vindo algumas pessoas para falar sobre desfraude, mas principalmente por conta do desfraude tardio, né? Que o que acontece, às vezes um mau desfraude pode levar a criança ainda a usar fralda com 3, 4, 5 anos de idade, o que não é adequado, e por conta disso acaba trazendo diversas questões emocionais. Por isso, e por eu ser mãe de 2 crianças, eu resolvi me inteirar um pouquinho mais sobre o tema, estudar um pouquinho mais, e aí acabei agora com um programa de desfraude, né? Então eu tenho trabalhado na prevenção, então sempre que uma mãe me fala, eu tenho uma criança de 1 ano, eu já vou falando, então se prepara para o desfraude, né? Pra gente tentar o quanto antes, no sentido de que não tenha problemas lá na frente por uma coisa que deveria, como você falou, ser natural. Sim. E tem algo que as mães possam fazer em casa quando percebendo que o filho já, sei lá, naturalmente a criança vai dando, né, uns sinais. Quais são esses sinais? O que a gente pode fazer, observar? Como que fica isso? Eu falo que tudo depende muito da família. Tem famílias que percebem os sinais da criança desde que ela é bebezinho. Então, assim, numa troca de fralda, no momento que faz aquela careta, quando é bebezinho que está fazendo cocô. E tem famílias que percebem isso, mas não entendem isso como um sinal e deixam mais pra frente, para o momento de quando a criança já tem mais autonomia, já consegue falar xixi, cocô, já consegue andar, consegue nomear algumas pequenas coisas para aí sim fazer o desfraude. Então, assim, existem várias formas de fazer o desfraude. Eu penso que a melhor forma é aquela que mais se adequa para aquela família. Sim. Então, a gente vai desde formas de desfraude ao nascer até o desfraude com 2 anos e meio, 3 anos. Então, assim, vários pesquisadores, vários médicos falando sobre o assunto. Talvez o que eu possa dizer assim, da minha parte eu gosto muito de 2, né? Que posso. São assim, 2, lógico, dependendo de cada família. São bem opostos. Um que se chama, é um método que se chama Elimination Communication, que é você ir aprendendo como é que a criança se comunica para fazer, para a hora do xixi e do cocô, e isso você pode fazer desde bebezinho. E o outro é o que um pediatra que chama... esse Brazelton. Brazelton, isso. É assim que pronuncia? Não sei. Eu não sei também como é que se pronuncia, mas é Barry Brazelton, que ele já é um senhorzinho, né? Ele começou com o trabalho dele dizendo que as crianças precisam ter uma certa autonomia para fazer o desfraude. Então ele preconiza que seja mais ou menos em torno de 2 anos e meio. E o que eu vejo é que a maioria dos pediatras hoje tem seguido. Então são duas formas que eu gosto, que eu acho importante. Lógico que depende de cada família, porque elas são bem opostas. Certo. E assim, privada, pinico, como que é isso? Porque às vezes a gente fica um pouco perdida, se coloca no pinico, se já põe direto na privada, o que você indica? Também, parece que tudo a gente fala depende, mas depende mesmo. Então assim, como é que é essa família, né? Para essa família é tranquilo a criança
usar o pinico e aí depois você jogar o que tem no pinico na privada, mostrar para ela como é que você está jogando. Se isso for fácil para a família, pode ser o pinico. Só tem que lembrar que se for pinico, a criança precisa ter um mínimo de autonomia para sentar no pinico. Andar até o pinico, sentar no pinico e às vezes até segurar o pinico. Na privada talvez seja mais difícil para a criança, mas talvez seja mais fácil para os pais. Porque aí você põe o redutor de assento e com o redutor os próprios pais põem a criança na privada. A vantagem é que é só dar descarga e acabou. Isso. Né? E a segurança também, né? De você segura seu filho, você tá ali, eu acho que é mais tranquilo, né? O gostoso dessa parte é que também é um momento de toque, de carinho, de pai, mãe, né? Do responsável da criança tá com a criança. Sim, claro. No pinico não necessariamente, né? Tem uma certa autonomia e aí um certo afastamento. Claro. Né? Uma das coisas também pelo menos eu vivi isso como mãe e eu percebo que as pessoas têm um pouco de insegurança, quando eu começo o desfraude, eu já tiro da noite ou eu fico um tempo e depois eu desfraldo à noite? O que você indica? A fralda da noite ela tem que estar seca para você tirar o da noite. Então, normalmente, o que se faz? A gente tira do dia e aí, dependendo de cada caso, a gente dá uma atrasadinha para o da noite ou não. Eu gosto de fazer quase junto, né? Então, o que é quase junto? Tem aqueles 3, 4, 5 primeiros dias do desfraude durante o dia, que são muito importantes, que a gente tem que levar de X em X tempo a criança para fazer o xixi, ela precisa avisar o cocô. E aí, se nesses dias a fralda tiver, eu não diria nem seca, quase seca, acho que já dá para fazer o desfraude noturno e aí vai junto. E nessa época começam também, acho que as conversas com as crianças a respeito disso, né? Você acha que existem alguns livros que podem nos ajudar? Porque na época, quando as minhas filhas estavam passando por isso, eu me lembro que eu procurava em alguns livros, né? Não sei se é porque eu sou da literatura e sempre quero colocar os livros aí, mas você, como psicóloga, acha que conversar com as crianças sobre isso de uma maneira mais lúdica ou por meio das narrativas, você acha que ajuda? Eu penso que sempre a comunicação é o mais importante. Então, se você não avisa a criança que você vai colocá-la, né, na privada, ou se você não avisa que é a hora do pinico, ela nunca vai saber. Então, a gente precisa conversar, se comunicar, precisa ter esse diálogo. E esse diálogo ele pode estar permeado por diversas coisas. Então, vai depender muito do que para aquela criança é o melhor. Eu, como psicóloga, entendo que quanto mais formas de comunicação, melhor, mais aprendizado. Então, livros, eles são ilustrativos, eles trazem uma história. Depois de um tempo a gente pode lembrar da história. Então, lembra daquele personagem que fazia dessa forma? Eu gosto dessa forma de aprendizagem. Então, acho que é importante para a criança, até para ela ter esse momento de relembrar. Não foi só ela que... Não é só aquela criança que vai no pinico ou que usa a privada. O bichinho lá da história, o personagem não sei quem. Então, assim, a gente vê nos livros a princesinha fulana, o ratinho, o elefantinho que ganhou um presente. Isso eu vejo como muito importante. Fora que leitura... Neste caso, exatamente. Nesse caso, para o desfraude é importante, mas é também muito importante para eles terem conhecimento de mundo, né? Exato. Se a gente não sabe, se a gente não lê para a criança, como é que ela fica depois? Né? Exato. Na época que a Marina estava desfraudando, a minha segunda filha, eu lembro que ela adorava uma historinha de uma menininha da Hortência que queria fazer uma coisa com muita urgência. Eu achava interessante isso porque também era coisa de preciso fazer cocô, de segurar para chegar até um lugar que se pode fazer isso, né? Então a Marina nessa época passou por isso. Mamãe, preciso ir agora. Eu lembro da gente em shoppings ou em algum lugar, preciso fazer cocô, daquela coisa da urgência de ir, porque senão pode ser que não aguente tanto, mas já tendo essa responsabilidade, essa autonomia de procurar por um lugar. E olha a importância, a Hortência tinha que fazer uma coisa com urgência. E para a Hortência fazer uma coisa com urgência, ela precisa se conhecer. Exato.
E aí a Marina imita a Hortência, por quê? Porque ela se conhece, ela sente alguma coisa de diferente nela que avisa que é o momento da urgência. Então, isso tudo é um aprendizado que se a gente vai do passo a passo com a criança, talvez ela não entenda. Se você disser para a criança, olha filha, você vai ter um sinal, e aí depois do sinal vai sentir uma coisinha aqui na ponta do estômago, aí depois é um pouquinho mais pro lado, e aí você vai assim, isso ela não vai compreender. Lógico. E quando você conta a história de uma Hortência com a urgência, talvez fique mais claro para ela, e ela não sabe bem o que é, mas ela sabe que tem que avisar, é urgente. É urgente, muito bom. Eu vejo, talvez por conta dessa nossa vida corrida, muitos pais muito ansiosos nesse processo, né? E eu acho que o respeito com o tempo da criança talvez seja o caminho. O que você diz sobre isso? Eu vejo assim, o desfraude é da criança. Então assim, a gente precisa olhar para a criança. Só que para ter esse olhar, os pais precisam ter tempo, precisam ter vontade até eles têm, talvez não seja a palavra, mas assim, entender que aquele momento é um momento que você não vai poder fazer tudo o que você quer enquanto pai, enquanto mãe, enquanto cuidador daquela criança. Aquele momento é da criança. Então, por exemplo, alguns pais me falam assim, então, eu vou levá-lo ao cinema, mas hoje é o segundo dia do desfraude. No segundo dia do desfraude, você não vai no cinema. Né? Por que você não vai no cinema? Porque porque a gente vai privar os pais do cinema ou a gente vai privar a criança do cinema? Não, porque o tempo do cinema é muito grande e aí pode dar alguma coisa de errado. E é melhor prevenir do que depois a criança achar que ela não consegue. Né? Então assim, nos 2, 3 primeiros dias eu preciso estar focado. Então assim, eu preciso lembrar que se acontecer um escape, não tem problema que aconteça um escape. Eu vou ter que limpar aquela sujeira do escape. Então assim, o pai precisa estar tranquilo, o pai, a mãe, os pais precisam estar tranquilos quanto a isso. Então, eu vejo assim, é um momento da criança? Sim, é um momento da criança, mas também é um momento dos pais. Eles precisam ter a tranquilidade de que naquele momento eu vou fazer o desfraude. E eu preciso saber que é desta forma que se faz desfraude para não demorar mais tempo. Porque às vezes a gente escuta assim, eu queria muito fazer o desfraude, mas a criança não aceitou. E às vezes não é a criança que não aceitou, é você que não estava muito preparado para o momento. Claro. E na escola, algumas escolas, eu já vi escolas de pelo menos assim, de uns 2 jeitos, né? Uma é que a criança tem que estar totalmente desfraldada para entrar, e um outro é a escola parceira dos pais, de ajudar também nesse momento do desfraude. Mas isso também é de cada família, né? Claro. Então eu acho, o que não dá é para não levar a criança na escola porque ainda não foi desfraldada com 3 anos, 4 anos, que daí ela pode sofrer algum problema, né, por conta disso. Com 3 anos eu acho que assim, tem os limites, cada criança tem o limite dela, mas a partir dos 3 e pouquinho, eu acho que já é muito tempo para estar com fraldas, né? Independente da abordagem, vamos tentar lembrar um pouquinho da época, né, dos nossos pais. Se desfraldava muito cedo, né? Se desfraldava cedo porque não tinha outra opção. E também não tinha a fralda descartável, né? Exatamente. Os pais, incomodava a criança ficar com aquela fralda de pano, né? Suja, grudenta, porque ela grudava. Descartável agora ela tá tão poderosa que nem gruda mais, nem acontece nada, né? Mas assim, acho que tem que tomar alguns cuidados sim, não dá para deixar tanto tempo, né? Tem alguns, eu li há um tempo atrás uma matéria nesses aplicativos que tá tendo até algum problema em alguns países orientais que tinha, não sei se você já ouviu falar daquela calça com um buraco atrás para criança fazer o cocô onde quiser. Eu achei muito divertido, eu não sabia disso, mas é uma coisa muito antiga. Então, as calças elas já ficam com um buraquinho que aí a criança agacha e faz o cocô na hora que dá vontade. E aí, com o tempo, ela vai aprendendo o que é ter vontade, quando que é o momento, e desfralda mais rápido por conta disso. Na verdade, ela nem fralda usa, né? Não dá nem pra considerar um desfraude. Exatamente. Mas é isso, depende muito do que você tá querendo e do que você aguenta. Porque uma criança de 3 anos, 4 anos com fralda, muito provavelmente é porque não teve esse momento e que a gente entende que a vida é corrida de todo mundo, mas de ter esse preparo para o desfraude. E aí essa criança vai
vai passar por algumas situações desnecessárias. Na escola tem um pouco de vergonha, porque os outros amigos né, não estão mais de fralda e ela ainda está. Isso, as escolas hoje elas estão ajudando exatamente nisso. Quando elas percebem que a maioria da turminha está num nível, elas já vão avisando os pais. Sim. E às vezes não por questão da turminha, porque tem mesmo uma idade que é o que a escola costuma entender que é o momento da escola agir, né? Sim. Eu falo que de algumas escolas que eu conheço, sempre na fase é que depende agora, as escolas com quem nasce até junho ainda vai ter um corte, né? Mas assim, aquela idade do 2, 3 anos, se a criança não está desfraldada, a escola tenta ajudar nesse desfraude, para que vá para outra turminha já sem usar a fralda. Ótimo. Bom, eu acho que em relação à criança, sempre vale a observação, né? Sempre. Da criança, perceber essa criança. E o nosso tempo, né? O tempo dos pais. Sim. Tudo bem que está cada vez mais difícil, mas muito. Quando você tem uma criança, não tem como pensar de outra forma se não for pela escuta e pela observação dela. Exatamente. Bom, e se puder ajudar com um livrinho, melhor. É, claro, sempre. Bom, e no blog nós vamos deixar algumas dicas de livros, né? Para desfraude, alguns que você indicou também. Você quer deixar seu contato, Yara? Deixa, o do meu consultório é agirsaude.com.br, tá? Ótimo. E lá tem os dados. Muito obrigada, Yara. Foi um prazer ter você aqui. Espero que você volte outras vezes com esses assuntos tão importantes para nós. Obrigada. Eu fico por aqui. Grande beijo. Até mais.